Aleluia. Semana passada nós falamos sobre brechas, porque nós não temos a mínima dúvida de que nós estamos enfrentando de uma forma muito clara aquilo que estava velado para nós. E que muitas vezes nós esquecemos que nós estamos num campo de guerra. Essa semana a Virgínia voltava de Porto Alegre. Ela estava durante todo esse tempo dentro do apartamento da Brenda e lá não chegou a enchente. Mas quando ela voltava de ônibus, lentamente saía de Porto Alegre, pelo corredor humanitário, as visões e o ambiente e a paisagem eram de um país em guerra. Aquelas fotos que a gente vê da Ucrânia, aquelas fotos que a gente vê, imagens da Síria, eram possíveis de ser comparadas com as realidades que estão acontecendo em Porto Alegre. Um cenário de guerra. E não somente pela questão natural, da natureza contra o ser humano, ou da natureza em desarmonia com o ser humano. Mas porque todo esse problema que se abateu, ele manifestou também facetas muito feias, cruéis e pavorosas da realidade humana. Porque conquanto nós vejamos na televisão, e é claro que a televisão ela procura nos dar imagens de esperança, conquanto vejamos muitas atitudes bonitas, importantes, fundamentais, também se manifesta nesse tempo chagas, feridas da nossa sociedade que são muito profundas. Nos abrigos, onde as pessoas estão sendo atendidas, nesses abrigos se manifestam realidades espirituais da maldade do ser humano. Uma mãe precisa dormir em cima da sua filha, para que a sua filha pequena não seja abusada. Porque há muitos abusadores nos abrigos. Eu não estou falando do que me disseram na televisão, mas informação de quem esteve lá, de quem está lá trabalhando. Existem pessoas fazendo justiça com as suas próprias mãos porque veem seus comércios saqueados. O pessoal pega um trator e vai lá para cima do comércio para tentar pegar aquilo que não é seu. A pessoa no desespero mata, faz justiça com as suas próprias mãos. Crianças de 11, 12 anos sofrendo crise de abstinência do crack. Chagas da nossa sociedade que mostram como nós estamos numa guerra espiritual. Nós que estamos aqui na igreja, nós circulamos um ambiente privilegiado. Pode ser que nós não sejamos ricos, nós não somos ricos, aqui não tem ninguém rico. Aqui é todo mundo simples, classe média para baixo. Tá? Nós circulamos um ambiente privilegiado. Porque os problemas que nós enfrentamos são problemas contornáveis. Mas existem alguns problemas na nossa sociedade que necessitam um milagre, uma ação muito profunda. E nós precisamos entender isso, porque isso é uma manifestação da maldade. E nós precisamos saber que estamos nesse meio e precisamos ter muita sabedoria e entendimento
como nós andamos. A igreja tem um papel fundamental, gente. Não só tem, como tem tido. Nas igrejas, as pessoas têm aprendido noções de família. Você sabe disso? Talvez você chegou e nunca se deu conta. Mas na igreja há uma cultura de família. Nós cultivamos, nós não somos perfeitos, claro que não, mas nós estamos muito distantes do mundo sem Deus. Isso eu quero dizer para você. Nós estamos muito distantes do mundo sem Deus. Na igreja se cultivam valores fundamentais de família. E quem não tem família, vira família aqui dentro. Porque aqui a gente se protege, a gente se cuida. Esse aqui é um ambiente de cuidado mútuo. Não somos, claro que nunca vamos atender às expectativas de todos. Nós nunca vamos estar totalmente satisfeitos assim ao ser humano. Mas eu quero dar uma perspectiva para você, que às vezes a gente está aqui dentro e não percebe. Mas nós estamos num ambiente sadio, de cuidado aqui. Esse é um ambiente sadio. E não só isso, como também o ensino. É um ensino que nos aponta para um caminho diferente, que gera na vida das pessoas outro tipo de vida. Não porque nós somos melhores, mas porque nós estamos sintonizados com Jesus. O nosso pastor Jesus, ele veio trazer vida. Quando uma comunidade se sintoniza com o pastor, ela gera vida. Quando a comunidade leva Cristo a sério, ela gera vida. Não é possível uma comunidade que ouve o pastor, uma comunidade que ama o pastor, não gera vida, ela vai gerar vida. Mas nós temos que saber que nós estamos numa guerra. E nós não podemos dar brechas. Eu falei sobre brechas semana passada, eu vou falar de novo sobre brechas, sobre outras brechas. Nessa questão espiritual, e quando eu falo do inimigo, quando eu falo da maldade, há uma realidade espiritual, a Bíblia diz que há uma realidade, e existem dois erros que a gente pode cometer quanto a isso, e que eu vi na minha história, toda a minha história, quanto à questão espiritual da maldade. O primeiro erro é você ver diabo em tudo. Quando você vê o diabo em tudo, seus olhos começam a ficar contaminados. Olha o diabo ali, o cara usa uma camiseta de uma marca, o diabo está nessa camiseta. O cara escuta uma música, o diabo está nessa música. E aí a gente começa a ver o diabo em tudo que é lugar. Eu conheci pessoas assim. E essas pessoas acabam obcecadas. E elas colocam o diabo num lugar que ele não pode ter, que é um lugar de grandeza. A Bíblia diz que Cristo esmagará o diabo debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que por meio da ressurreição, Cristo derrotou e expôs os poderes espirituais do mal à vergonha. Porque em Cristo, aqueles que estão em Cristo, estão em vitória. Porque o poder da ressurreição atua neles. Mas nós não podemos ignorar. Tem gente obcecada, mas nós também tem pessoas que ignoram, que é outro extremo. Nós não podemos ignorar que o inimigo ataca. Nós não podemos deixar de falar que existe uma realidade espiritual e nós não podemos deixar de repreender Satanás. Porque Jesus, até quando Pedro foi falar bobagem, besteira, Jesus repreendeu. Para trás de mim, Satanás. Sai para lá. Capeta. Jesus repreendeu. E nós precisamos ter esse equilíbrio, esse entendimento na nossa vida. E eu vejo que isso é uma coisa muito importante nesse tempo. Nós precisamos entender a guerra espiritual. Então, eu vou falar da armadura de Deus e como algumas coisas da armadura, não vou falar sobre tudo, porque é um texto muito rico, ficaria falando aqui 2 horas. E a brevidade é uma qualidade que todo mundo admira num pregador, né?
Então, nós vamos falar da armadura de Deus. Vamos ler o texto. Efésios capítulo 6, verso 10. Eu acho muito interessante as palavras que são utilizadas no original nesse texto. Depois vamos comentar um pouquinho sobre isso. Vamos ler então. Efésios capítulo 6, verso 10. Diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Você sabe que essa palavra estratégias, o original é metodeia, que quer dizer planos inteligentes. A gente sempre imagina o diabo do tridente e da guampa, e do rabinho, aquele parecido com um bode. Mas presta atenção, a principal característica do diabo é a inteligência, planos inteligentes. O diabo tem planos, o diabo é muito mais inteligente do que nós. Há uma inteligência milenar. São anos de experiência e conhece. Ele conhece eu e você de olhar. Sabe quem nós somos. Sabe como nós atuamos. Sabe como somos previsíveis em algumas coisas. Então a Bíblia diz que ele atua com método. Estratégia, método, plano muito bem elaborado. Que pelas faculdades lógicas e racionais nós não conseguimos discernir. Não discernimos pelas faculdades lógicas e racionais. Discernimos pelas questões espirituais, pela palavra de Deus. Então, segue dizendo a palavra: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Então, você acha que luta contra um político? Achamos que lutamos contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra o Putin? Não. Existem realidades espirituais que subjazem toda a organização do mundo, em todas as dimensões, não só políticas, mas também sociais, dos ricos, dos poderosos. Por detrás deles há uma realidade e um comando e uma inteligência e um método que se movem. E nós precisamos entender isso. Grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, olha aí, Paulo está falando. Bom, Paulo primeiro nos dá a perspectiva que a gente precisa ter. Olha bem a realidade. Portanto, por causa disso, nós temos que vestir toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Quando eu não uso capacete, o que acontece? Falando espiritualmente, né? Quando eu não uso capacete, o que acontece? Eu fico vulnerável na cabeça. Eu preciso usar toda a armadura de Deus. Então ele começa a falar: para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, existem momentos, todo dia é dia de maldade nesse mundo. Mas existem momentos em que os planos organizados do diabo irrompem de uma forma acentuada. E por isso nós precisamos estar preparados. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, existem momentos mais intensos. Nós estamos vivendo momentos intensos, gente. Nós estamos vivendo momentos intensos. Então, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. O cinto da verdade numa armadura, aí Paulo está falando de uma armadura romana, que a armadura ele não pode falar do futuro, ele tinha que falar da época dele. E ele está falando da verdade. A verdade sustenta, é um cinto
que sustenta toda a armadura. Você não ficar envergonhado, o cinto da verdade. E qual é a brecha aqui? Que muitas vezes nós abrimos. A brecha da mentira. A mentira é uma brecha que nós abrimos para o diabo. Você viu como é que opera? Opera em muitos níveis a mentira no mundo. Nós temos as fake news. Por que se criam as fake news? Por que as fake news, elas prosperam? E todos nós já fomos vítimas de fake news. Está fechada a ponte do Laranjal. A gente sai dizendo, está fechada a ponte do Laranjal, fecharam a ponte do Laranjal. Nos mandam um vídeo de outro lugar e dizem que é daqui. E a gente pega, se indigna, acha que é aquilo ali mesmo. Mas existem razões que fazem com que a gente muitas vezes permita que a mentira prospere no nosso coração e na nossa vida. Às vezes nós queremos ouvir a mentira. Uma vez saiu uma pesquisa que eu nunca soube se é realmente comprovado, porque eu não achei mesmo, que dizia que os filhos primogênitos são os mais inteligentes. Quem é que é primogênito aí? O que vocês acham disso, gente? Não precisa nem pesquisar. Por quê? Porque a gente quer acreditar nisso. É uma pesquisa que convém aos filhos primogênitos. Então, é engraçado porque o meu irmão logo mandou a pesquisa para mim. Ele nem foi pesquisar. Mas aí, outra vez, apareceu uma pesquisa também que dizia que os filhos caçulas são os mais bonitos. E aí? Com o que você fica nessa aí? Hein? Não dá para ganhar todas, né? Vejam, aí está a razão das fake news. Nós queremos que alguma coisa seja verdade. Eu quero que o meu político de estimação seja um super-herói. E eu quero que o político que eu não gosto faça tudo errado. Então, tudo que vier de ruim a respeito de um, eu vou dizer que é verdade. Eu não vou nem pesquisar. Mas vejam só, quando eu cultivo essa maneira de ser, eu entro no reino do diabo. Porque o diabo prospera onde há a mentira. Eu me torno uma pessoa escravo da mentira. Porque eu busco e estou suscetível àquilo que convém ao meu coração e não aquilo que é verdade realmente. E aqui nós precisamos aprender a vestir o cinto da verdade. É o seguinte, eu preciso buscar a verdade, mesmo que a verdade me desagrade. Amém? Isso é uma prática. E às vezes a verdade vem por meio de uma pessoa que me desagrada. Nós temos que ter esse cuidado. Às vezes a minha vida aceita uma mentira porque eu tenho medo. Quantas vezes o medo afeta a minha receptividade? Porque se eu tenho medo de sair na rua e as pessoas disserem que há um bandido na rua que está assaltando todo mundo aqui na tablada, se eu tenho medo, se eu estou cheio de medo, eu vou acreditar ou eu vou desacreditar disso? Desacreditar. Eu vou acreditar que tem um bandido. Porque eu estou cheio de medo. Mais uma vez a Bíblia me diz que eu tenho que colocar o cinto da verdade. A verdade pode estar presente, mesmo que ela não seja conveniente para o meu medo. Quantas vezes eu sou manipulado por ameaças que não existem? Olha, se vier, eu me lembro,
Eu me lembro que quando eu fui num lugar, quando eu cheguei numa igreja para trabalhar, antes de eu chegar, divulgaram fake news a respeito de mim. Disseram que eu era o cara mais arrogante do mundo e que ninguém mais poderia exercer os seus ministérios depois que eu chegasse nesse lugar. As pessoas tinham medo de mim e elas começaram a atuar contra mim e elas começaram a tentar me prejudicar. Vejam só, mesmo, presta atenção, mesmo que não houvesse maldade pura no coração delas, mas porque a mentira tomou conta. Vejam como nós mesmos, se deixarmos a mentira tomar conta da nossa vida, podemos ser maus com as outras pessoas. O diabo pode nos induzir à maldade se nos convencer de uma mentira. Vejam a importância da nossa vida de calçarmos o cinto da verdade e não nos tornarmos porta-vozes da mentira. Cuidarmos com aquilo que nós ouvimos. Como é importante cuidarmos do que nós ouvimos e avaliarmos. Eu estava prestando atenção no que estava acontecendo no nosso país enquanto estávamos aqui no meio das enchentes. Nós tivemos o famoso show da Madonna. Aí a Madonna, ali naquele show, virou, remexeu, fez de tudo para escandalizar os mais conservadores e tal. Mas, em suma, a grande mensagem da Madonna é uma mensagem que tem tomado conta das nossas vidas hoje e que tem gerado uma geração, tem dado luz a uma geração que é absolutamente egoísta. A mensagem que a Madonna encarna é que eu tenho que seguir os meus desejos onde quer que eles me levem. Essa é a mensagem da Madonna. Siga os seus desejos onde quer que eles te levem. É liberdade total. Isso parece uma mensagem bem legal, até que a gente começa a ver ela encarnada na sociedade. Até que a gente começa a ver a carinha dela bem perto de nós. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas, e aí nós novamente trazemos a realidade dos abrigos, fazendo sexo diante de todo mundo. É os desejos sem freios. É essa propaganda bonita, essa mentira que a gente ouve, que desejo sem freios é algo maravilhoso, que fazer tudo que me dá na cabeça e tudo que eu sinto vontade é legal. Isso parece bem legal, até que a gente vê essas coisas acontecendo, até que a gente vê pessoas que abandonam idosos, maltratam idosos, pessoas que abusam de crianças. Aí você vê essas pessoas sendo entrevistadas, os abusadores, eles dizem que é amor. Essa é a face da mentira que diz que seguir os desejos do meu coração é uma coisa válida. Por isso a Bíblia diz que eu tenho que colocar o cinto da verdade. Eu tenho que me armar com o cinto da verdade. Quando eu me deparo com as realidades do mundo. É assim que eu vou enfrentar. Agora, nós também somos divulgadores de mentiras também. Nós também mentimos. Quantas vezes nós mentimos na nossa vida? Eu vou dizer a mentira, a maior das mentiras, e que o diabo se cria na nossa vida. A maior das mentiras que nós contamos. Está tudo bem comigo. Essa é a maior mentira que nós contamos. Você vai na reunião do discipulado, quando vai, né? Porque muita gente abandonou o discipulado. Quando nós dissemos assim, deixa. Cada pessoa deve buscar o discipulado. As
As pessoas não buscam o discipulado. Sabe por quê? Porque elas acham que estão bem. Ou, pior, elas dizem com suas atitudes de que está tudo bem com elas. Será que está tudo bem mesmo? Essa é a grande questão. E essa é uma grande mentira que nós contamos. A minha vida espiritual está bem. Está tudo bem lá na família. A gente está se arrancando os cabelos, mas está tudo bem. A gente está quebrando tudo. Nossa vida familiar, de casal, está completamente fria, mas está tudo bem. Nós não conseguimos ter um dia de paz. Nós nem conversamos em casa, mas está tudo bem. É um silêncio sepulcral. Está tudo bem. É uma grande mentira. E nessa mentira o diabo se cria. Nessa mentira o diabo faz a festa e destrói nossas vidas. Coloquem o cinto da verdade. Não deem brecha para o diabo. São poucas pessoas, sabe, são poucas pessoas que eu atendo e que chegam e dizem, não, eu tenho tal problema. Está acontecendo isso. Pessoas que fazem isso, vestem o cinto da verdade e o diabo não pode contra elas. Mas nós gastamos muito tempo tentando parecer que está tudo bem. E isso acaba destruindo a igreja, acaba destruindo nossa vida espiritual. E é uma brecha na qual o inimigo se coloca. Que parece que está tudo tranquilo. Parece que não há um barulho. Parece que não há nada diabólico nisso. Mas ele vai roendo. Sabe o ratinho, o cupim? É a melhor ilustração. O cupim lentamente vai destruindo a madeira, né, Márcio? Vai ali devagar. Quando você vê, você bate na madeira, pá, quebra tudo. E assim nós permitimos que o cupim da mentira vá carcomendo. E a gente vai se enganando. Todo mundo, a gente acha que se as pessoas acreditam na nossa mentira, está tudo bem. Mas existem realidades acontecendo que precisam ser cuidadas, expostas, conversadas, corrigidas, entendidas. Muitas vezes nós nem entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos do outro para nos ajudar. Escuta só, ninguém consegue enxergar sua vida sozinho. Nós precisamos do outro. E se andamos sozinhos e não conversamos sobre os nossos problemas, nós nunca temos um espelho. E nós precisamos do espelho. Você já viu? Você comeu feijão e sai para lá, escova os dentes mal e porcamente, e sai e está com feijão assim. Aí tem que ter alguém dizer para você estar com feijão no dente. Fica feio, né? Entender o seu cliente com feijão no dente. Coisa feia. Assim nós estamos espiritualmente. Nós precisamos de alguém que diga, ei, a cabeça está inchada, teu nariz está torto, tua orelha está com problema, alguma coisa, teu cabelo está despenteado. Cinto da verdade. Tapa a brecha da mentira, meu irmão. Que muitas vezes essas coisas estão acontecendo na nossa vida. Nós não, mas eu oro. Se você orar e continuar vivendo na mentira, não adianta. Você precisa tratar essa brecha. Segunda coisa, que fala aqui no texto. Coraça da justiça. A coraça é aqui, ó. Coraça da justiça. E quando fala de justiça, fala de duas coisas, mas eu quero falar de uma coisa específica. A maneira como nós tratamos as pessoas. A importância, a Bíblia toda fala, do começo ao fim, da importância da justiça, de sermos justos com as pessoas. Nem todos nós somos justos com as pessoas. Mas é importante
no nosso coração, na nossa vida, nós temos esse valor central no nosso coração, porque fomos justificados, Cristo plantou sua justiça em nós, então nós somos filhos da justiça, então temos que, de alguma forma, a obra de Deus em nós é nos justificar, ou seja, nós já estamos numa posição de justos perante Deus, mas o processo de Deus é nos tornarmos cada vez mais pessoas justas, de fato. De direito já somos diante dele, mas de fato pessoas justas uns com os outros. E como atua uma pessoa justa? Uma pessoa justa reconhece quem ajuda ele. Você reconhece quem te ajuda? Reconhece? Olha, impressionante. Outro dia eu descobri que uma psiquiatra muito famosa aqui no Brasil fez um livro que é uma cópia de um livro americano. Você já pensou isso? Você pega um trabalho de uma pessoa, copia e não diz que foi dela. Quantos de nós pegamos o trabalho, somos reconhecidos por alguma coisa e não reconhecemos quem nos ajudou? E ninguém se faz sozinho. Ninguém se faz sozinho. Todos nós. Uma pessoa justa reconhece quem o ajudou. O cara mais bem-sucedido do mundo não se fez sozinho. Alguém teve que estender a mão. É impossível alguém fazer qualquer coisa sem a ajuda de alguém. Sempre precisamos de alguém que estendeu a nossa mão. E como é importante. Como é importante. Porque aí você diz assim, pastor, mas isso aí o que tem a ver com a luta espiritual? Eu quero te dizer uma coisa, você abre uma brecha quando você é injusto. Você deixa ressentimentos nas pessoas. Existem pessoas que ficaram ressentidas com você. Às vezes você tem portas fechadas na sua vida porque você não foi uma pessoa justa. Já tem outras pessoas que têm portas abertas em todo. Você já viu pessoas que sempre têm portas abertas em todos os lugares? Quantos conhecem pessoas assim? Pô, a pessoa vai lá, fala com fulano, ele sempre tem portas abertas. Por que uma pessoa tem portas abertas? Porque ela é justa com as pessoas. Quando você é justo com as pessoas, você deixa um trilho para trás. Agora, quando você é injusto com as pessoas, você deixa má vontade nos lugares onde você está. As pessoas têm um ranço master, né, Marcinho? Ranço master com você, porque você não reconheceu, porque você não pagou quem devia. Aí você diz, eu sou esperto, nunca mais me cobrar. A pessoa cansou de cobrar, mas ficou o ranço. Você não deu os créditos, você não ajudou quem realmente precisava. São injustiças que ficam. Mas quando eu sou uma pessoa justa, eu coloco a couraça, e aquilo é uma couraça que me protege. Me protege. Então, eu quero dizer para você, não deixa rastros, não deixa essa brecha da injustiça. Reconhece quem precisa ser reconhecido. Às vezes até pessoas que a gente não se agrada muito, precisam ser reconhecidas. Precisam ter o seu lugar. Precisa ser dito, não, essa pessoa que me ajudou, essa porta que essa pessoa abriu me favoreceu. E a gente, com isso, fecha uma brecha. Fecha a brecha do ressentimento que a pessoa fica. Outro dia estava... Você pode ver que a justiça é uma coisa tão presente, você vai ver, às vezes a gente não vê isso como importante, mas isso é uma coisa que está no nosso DNA desde pequenininho. Pega duas crianças aí. Você pega duas crianças, não sei se... Faz o experimento, pega dois irmãos. Pega dois irmãos e coloca lado a lado, pequenininho, com 2 aninhos sem falar. E dá para eles, para um dá um bombom e para o outro dá 2. Olha, o que recebeu um fica faceiro quando recebe o bombom. Mas quando ele vê que você dá para o segundo 2, pode fazer isso aí com qualquer criança. Junta 2 primos. Dá para o primeiro um bombom. Vai brilhar os olhinhos. Agora dá para o outro 2. Acabou.
o amor e a alegria. Por que isso? Pelo senso de justiça. E isso acontece todos os dias na nossa vida, nós não levamos isso a sério, como nós precisamos, porque às vezes vejam só, às vezes nós reconhecemos uma pessoa que está diante dos nossos olhos, e ficamos falando, e esquecemos de vários outros que estão na nossa volta. Eu já vi isso acontecendo, eu me preocupo com isso. Para um pouquinho, vamos lembrar desses aqui também, porque todos têm uma contribuição. Então a gente precisa fechar essa brecha. Na nossa família a gente precisa fechar essa brecha. Quantos problemas de família nós temos porque há injustiça? Quantos problemas nós temos nas empresas porque o chefe foi injusto? Quantos problemas tem na instituição pública porque quem tem poder acha que tem direito a ser injusto, a beneficiar os seus queridos e esquecer os seus desafetos? Aí acontecem os problemas, aí acontecem as brechas. Mas você que é cristão, não permita que o inimigo se crie, porque aí ele se cria. Na injustiça ele se cria. Vejam que as estratégias do inimigo não são... A gente pensa que o inimigo vai fazer... A gente imagina os ataques do inimigo, você de noite e ele aparecendo com uma cara bem feia. Mas ele ataca na injustiça, jogando uma semente podre dentro do coração das pessoas. Fecha essa brecha, meu irmão. Em nome de Jesus, não seja injusto. Não faça pilantragem por aí. Não deixe as coisas sem resolver. Tem coisas que você não resolveu, você precisa resolver. Você não conversou, não tratou, seja uma pessoa correta. Tem coisas que você tem que chegar e tratar. Olha, isso aqui não ficou bem. Entendeu? Tem situações na sua vida que não ficaram bem. E eu quero dizer o seguinte: sua vida evolui à medida que você resolve os seus conflitos. E os conflitos que você não resolveu, eles ficam ali travando a sua vida. Você faz de conta que eles não existem e segue em frente, mas eles estão ali. E a sua vida só vai evoluir quando eles forem resolvidos. Isso é justiça. Ser correto, justo. Coraça da justiça. Terceira coisa que a Bíblia fala aqui. Ela fala dos calçados, eu não vou falar dos calçados hoje. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Você sabe como é que faziam os romanos? Eles davam a palavra de ordem, formação! Começava porque todo ataque que se fazia em qualquer cidade tinha o ataque das flechas de fogo. Aquilo ali era uma arma básica. Dava um chuveirinho. Dava aquele chuveirinho, ninguém ficava salvo. Como é que faziam os romanos? Os romanos fechavam a formação nas centúrias, todos os lados levantavam o escudo, ficavam no chão, e aqui em cima fechavam como se fosse... E aquele escudo, ele era todo banhado num óleo não inflamável. E aí então, ficavam todos, faziam um teto e no lado fechavam. Ficavam fechadinho como um quadrado, impenetrável. Então aquelas flechas inflamáveis se apagavam no escudo dos romanos. Inteligência, estratégia, escudo da fé. O que é o escudo da fé? Se o escudo da fé, nós vamos ter que desligar isso aqui. Aleluia, certinho. Ele começou a gritar. Às vezes até se endemoniam, até os relógios começam a gritar. Não é brincadeira. Depois o pessoal assiste lá, faz um recorte, eu estou liquidado. Mas, gente,
o escudo da fé. Esse escudo da fé é precioso na nossa vida, porque quando a nossa fé começa a ser sabotada dentro do nosso coração, quando a gente permite que a fé vá sendo sabotada. Como a fé é sabotada, gente? Deus desistiu de mim. Sabe, vem aquele sussurro do inimigo: Deus desistiu de mim. Não adianta, eu fiz muita burrada, Deus desistiu de mim. Ou senão, Deus não vai agir. A gente pensa, não, Deus não vai agir. Está demorando as coisas para acontecer. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Incredulidade. A incredulidade, ela vai te fragilizando. É como se ela abrisse. Você se abrisse completamente para o inimigo. A gente pensa que servir a Deus só me traz problemas. É melhor não servir a Deus. É melhor cair no mundão. Lá fora é muito melhor. Minha vida é muito mais livre, muito mais sem problemas, sem dificuldades. Incredulidade. Vai minando o teu coração. Vai oportunizando os ataques do inimigo. Algumas pessoas leem a palavra de Deus e dizem assim: isso aqui não é assim. Eu sou mais esperto do que Deus. As pessoas não dizem isso, mas no fundo pensam, quando elas ouvem claramente o que Deus diz e fazem uma coisa contrária. Elas dizem: eu sei o que é bom, eu sei o que é bom e o que é ruim, e eu vou fazer as coisas do meu jeito. Isso é incredulidade. E a incredulidade nos deixa expostos. Meu irmão, será que nós estamos sendo incrédulos? Qual é o caminho da fé? O caminho da fé é quando eu tenho todas... Deus me mostra as coisas claramente. Deus nos mostra, gente. Quantas vezes nós fizemos uma confissão? Não, Deus me abençoou. Deus está comigo. Quer dizer, você está pedindo um emprego. Senhor, me abençoa, me dá um emprego. Deus te dá um emprego. Você prospera. Aí você chega e diz assim: não, isso aí é porque eu sou um cara bom. Eu sou um cara capaz. Não foi Deus que me abençoou. Fui eu que consegui. Está entendendo? Você orou, Deus te abençoou. Você estava tentando de todas as maneiras. Não conseguia de jeito nenhum. Tentava, batia numa porta, mas aí você resolveu orar e Deus te mostrou: sou eu que faço. E aí quando você consegue, você esquece totalmente. Quer dizer, você rejeita todas as evidências que Deus te dá de que Ele está agindo na tua vida. Isso é estar exposto ao inimigo. É estar exposto na nossa... Nós temos que cuidar o nosso coração para não deixar criar incredulidade nele. Não esqueça que os planos do diabo são planos inteligentes. Quando nos tornamos pessoas incrédulas, nós não temos atitude. Quando eu não creio na bondade de Deus comigo, eu não consigo agir. O que eu falo, o que eu faço, não condizem com a minha fé. Porque eu não creio, sinceramente, no poder de Deus na minha vida. Se eu não creio no poder de Deus e na grandeza de Deus na minha vida não vai condizer. Isso é uma das coisas mais centrais. E se não condiz, estou totalmente exposto. E a Bíblia continua dizendo, e ela fala, verso 17, usem a salvação como capacete. E aqui eu encerro. A salvação como capacete na cabeça. O que é oposto à salvação, gente? É culpa. A culpa é uma brecha que nós deixamos para o inimigo. Quando nós estamos culpados, quando você está muito culpado, quando você está debaixo de culpa, quando você acha que tem que pagar para Deus alguma coisa, quando você acha que tem que devolver alguma coisa, que você está devendo, quando você anda debaixo desse peso dentro do seu coração, quando você acha debaixo de peso, você começa a viver um tormento. E você se torna uma pessoa extremamente vulnerável à manipulação. Tem pessoas malvadas,
Por que pessoas mal intencionadas conseguem, por exemplo, enganar pessoas muito inteligentes? Conseguem, por exemplo, retirar delas dinheiro. Pessoas que estão tomadas pela culpa estão vulneráveis a serem manipuladas por pessoas mal intencionadas. Você chega e sabe que a pessoa está passando uma luta ali dentro do seu coração, move com você. Você sabe, você precisa pagar a sua culpa. Você vai lá. Tem muita gente, por exemplo, muita gente que colabora nesses tempos, que ajuda por causa da culpa, não porque quer fazer o bem. Entendeu? Então chega qualquer um batendo na porta, não, eu estou querendo ajudar o pessoal da enchente. Ele acredita em qualquer pessoa, porque ele quer, ele se sente tão culpado. Tem pessoas que estão bem. Alguns de nós aqui, a maioria de nós está bem. Mas alguns de nós que estamos bem nos sentimos culpados por estarmos bem e os outros estarem passando dificuldade. E isso não é bom. Ser movido pela culpa não é bom. Isso nos deixa numa posição de tormento e de vulnerabilidade. O próprio diabo nos incomoda. E aí daqui a pouco nós estamos criando situações para nós, porque nos sentimos culpados, que vão nos prejudicar. Nós nos autossabotamos. Nós começamos a procurar sarna para nos coçar. Você já viu aquelas pessoas que buscam sarna para se coçar? Está tudo bem com eles e eles querem arranjar uma incomodação? As coisas estão tudo bem, estão tudo harmonizada, dentro de casa, está tudo bem, aí ele vai procurar encrenca. Vai lá e fala uma coisa que não tinha que falar, provoca quem não tinha que provocar, faz um negócio louco que não deveria. Não, eu quero, não vou fazer, mas isso é uma loucura, não, eu vou fazer. Perde dinheiro. Pessoas que auto se sabotam são pessoas que estão debaixo da culpa. Elas acham que não podem estar bem. E então o diabo entra dessa forma na nossa vida. Então quero dizer uma coisa, se você está bem, quantos aqui estão se sentindo numa boa posição agora? Estão se sentindo bem. Glória a Deus, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. E fique em paz, meu irmão. Você trabalhou honestamente, não se culpe. Não se culpe. Deus sabe os problemas dos outros. E o que você puder ajudar, você ajuda. Mas você não precisa andar com a sua consciência pesada porque a sua vida está bem, porque você tem comida em casa. Você não precisa ficar pagando a culpa porque Cristo já pagou toda a nossa dívida. Escuta bem, Cristo já pagou toda a nossa dívida. O escrito de dívidas que era contra nós foi pregado na cruz do Calvário. Tudo aquilo que tinha de dívida no nosso nome, Cristo rasgou e disse: está acabado, está consumado. Esse é o capacete da salvação. Em Cristo sou liberto. Meus pecados passados estão no mar do esquecimento de Deus. Não há mais nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. Diz que Martinho Lutero é uma história apócrifa, mas que nos ensina muito. Eu ouvi essa história quando eu era pequeno, quando estava na igreja, meus primeiros anos. Diz que o diabo chegou para Martinho Lutero de noite e dizia para ele: ô Martinho Lutero, o grande reformador, que recuperou a doutrina da salvação pela graça, que já estava na palavra, mas que a igreja tinha esquecido. Olha, Lutero, olha só os teus pecados aqui, olha as coisas que você fez hoje. Que ele grita com o empregado, briga com a tua esposa. E aí Martinho Lutero dizia para o diabo: tu não tem um livro maior? E aí o diabo
Foi lá e apareceu. Olha aqui, ó, esses aqui foram do ano passado. Olha só essas coisas que tu fez, assim, assim. E aí Martinho Lutero disse pela terceira vez: tu não tem um livro maior ainda? E aí então o diabo apareceu para ele com um livro gigante. Ele disse: olha aí, ó, esse aqui são os pecados que tu cometeu em toda a tua vida. Olha que história triste. Então Martinho Lutero pegou sua pena e escreveu: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Essa é uma realidade para cada um de nós. Cristo nos purificou de todo pecado. E todas as aparições e apresentações do diabo que querem colocar um peso sobre a nossa vida, elas precisam ser rechaçadas com o capacete da salvação. Eu sou nova criatura. Meu escrito de dívida está cancelado. E assim o inimigo não terá poder, porque muito crente está sofrendo, porque está criando problema para ele mesmo, porque não consegue aceitar a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é por nós. Deus não é contra nós. Deus não está contra ti. Deus é por ti. Não esqueça, quando vier uma vozinha sutil dentro da sua alma, dizendo que Deus está tentando te derrubar, lembre-se, Deus é por nós. Sempre, sempre, sempre e sempre. Que segurança é essa? Essa é a nossa salvação. De uma vez por todas, está consumado. Somos de Deus e o diabo não nos toca. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.